vezes ouvimos falar que a economia, entre aspas, cresceu X% ou entrou em recessão. Caso você já tenha pesquisado sobre isso, talvez saiba que esse número é o Produto Interno Bruto, PIB para os íntimos. Pode ser que você já tenha aprendido essa equação, mas a menos que alguém do IBGE esteja vendo esse vídeo, é pouco provável que você tenha se preocupado com os detalhes do cálculo desse número. A gente fala da economia como se ela fosse medida com uma fita métrica, igual uma criança em fase de crescimento, ou um idoso em fase de encolhimento. Mas o que hoje chamamos de economia é uma ideia, um conceito que muda com o tempo. O PIB é uma tentativa de quantificar o valor de todos os produtos e serviços feitos dentro de um país. Esse inglês foi a primeira pessoa que se atreveu a fazer isso, no século XVII, quase 350 anos atrás. Ele calculou várias coisas do país como um todo para tentar saber se a Inglaterra conseguiria sustentar outra guerra contra a Holanda, que na época era a maior potência mundial. Uns 100 anos depois, esse cara começou a definir formalmente e popularizar a riqueza das nações. Ele dividia os gastos em produtivos e improdutivos, que incluíam serviços, guerras e juros sobre a dívida pública. Mais uns 100 anos se passaram e veio outra onda de economistas. Esse aqui, em particular, achava que a divisão entre trabalho produtivo e não produtivo não fazia sentido. Como esse negócio de medir a economia, de novo, é um conceito, não existe certo ou errado. São definições que dependem do momento político e das ideias econômicas de cada época. Mas foram dois grandes eventos do século XX que consolidaram o que hoje chamamos de PIB. O primeiro foi a crise da década de 30. Para tentar entender o que estava acontecendo, os governos começaram a encomendar estatísticas econômicas periódicas, detalhadas e criteriosas. Não demorou e esses números passaram a ser levados ao Congresso e o governo passou a responder pelo desempenho da economia. Políticos, jornalistas e economistas se deram conta do poder dessas métricas. O segundo evento que consolidou o PIB foi a Segunda Guerra Mundial. Ela exigiu níveis altíssimos de gastos pelos governos envolvidos. Muitas fábricas civis foram convertidas. Quem fazia carro passou a fazer aviões de guerra. Quem fazia clipes de papel passou a fazer munição. Quem pagava a conta desses produtos eram consumidores normais. Do lado de cá, era o governo. Se a renda nacional não levasse em conta esse gasto, as estatísticas mostrariam a economia encolhendo por causa da guerra. Obviamente, não era isso que os governos queriam, e foi nesse momento que a política influenciou o número que hoje confundimos com a economia. O PIB passou a incorporar os gastos do governo, que estão lá até hoje. Antes da metade do século XIX, a economia, entre aspas, era basicamente o setor privado. Os governos tinham um papel relativamente pequeno na economia e quando decidiam gastar mais, em geral, era para bancar alguma guerra. Hoje, governos no mundo todo oferecem serviços públicos, constroem infraestrutura e mantêm uma máquina que representa boa parte do PIB. Aqui no Brasil, por exemplo, o consumo do governo corresponde a 20% do total. Arrecadar e gastar virou a forma como governos fazem política fiscal e intervêm na economia. Uns se mantêm mais distantes, outros se metem mais. O que todos têm em comum é usar o PIB como principal métrica econômica. Mas uma coisa era tentar estimar tudo produzido em um país há 350 anos. Hoje, o mundo é bem diferente. Cada tipo de produto tem várias opções. Muitos são cheios de tecnologia, outros são totalmente intangíveis. Além disso, temos vários serviços públicos, difíceis de precificar, já que ninguém paga diretamente por eles. Isso significa que cada letra dessas esconde uma estatística super complexa para estimar coisas impossíveis de serem medidas diretamente. Para você ter uma noção, a última versão do Padrão de Sistema de Contas Nacionais da ONU tem mais de 600 páginas. Esse documento é a bíblia de quem calcula o PIB, mas ele é tão complexo que demora anos para revisões ficarem prontas, e nem todo mundo consegue ficar 100% aderente. O próprio Brasil já teve que mexer nos cálculos algumas vezes. Apesar de ser muito usado, não se esqueça que o PIB não é uma medida de bem-estar social. Ele não mede a mortalidade infantil, qualidade da educação, da saúde, nem expectativa de vida. Ele também não diz sozinho se a economia está crescendo de forma saudável, nem leva em conta o impacto ao meio ambiente. Para completar, ele pode contabilizar coisas que não agregam valor para ninguém. O Brasil, infelizmente, tem um exemplo recente disso. Lembra do desastre da barragem de Mariana?
todos os gastos da Samarco em decorrência daquilo estão sendo contabilizados para o PIB brasileiro, apesar de quase 20 pessoas terem morrido e do prejuízo ambiental incalculável. A vida é mais do que indicadores de produção e econômicos. Não estou falando que o PIB é inútil, muito pelo contrário. Não temos nada melhor para monitorar o crescimento da economia. Sem crescimento, o nível de emprego tende a cair e fica quase impossível redistribuir renda de forma significativa. Aliás, em cenários de crise, a renda tende a se concentrar, coisa que um país tipo o nosso definitivamente não precisa. Só não se esqueça que o que você está medindo é um conceito, nada mais que isso. Por isso, é sempre bom ficar atento e questionar governos e matérias que falam única e exclusivamente do PIB. Existem outras métricas, como o IDH, por exemplo, que além da renda leva em conta outras coisas, como expectativa de vida e tempo no colégio. A OCDE tem um site legal, onde você escolhe o que considera mais importante e ele monta um ranking com base nessas preferências. Se você for o tipo de pessoa que valoriza renda e emprego acima de tudo, talvez deva pensar em se mudar para os Estados Unidos. Se você valoriza mais o meio ambiente, segurança e uma relação equilibrada entre trabalho e vida pessoal, talvez seja melhor ir para a Noruega e ficar longe do Brasil. O link para esse site está na descrição do vídeo, vale a pena dar uma olhada. A Austrália também faz uma coisa interessante. Todo ano, eles lançam um relatório chamado Medidas do Progresso Australiano. Ao invés de resumir tudo em um número só, eles perguntam para a população quais métricas são importantes e devem ser consideradas. Isso sim é um exemplo de ordem e progresso.